Muitas vezes as pessoas elas querem começar e elas querem começar pelo mais difícil. E isso acaba aumentando muito essa insegurança, esse sentimento de que não é capaz. Então, assim, coisa mais simples de ser feita é você começar pelos clientes mais fáceis. Afinal de contas, o seu desafio será menor, a quantidade de legislação que você vai ter que estudar é menor, a quantidade de orientações que você vai ter que passar para o cliente é menor, mas isso não significa que a sua responsabilidade seja menor, tá? Porque, como a Mayara disse, na hora que você passa a ser a pessoa responsável por de fato fazer aquelas apurações, você está colocando o seu nome, o seu registro profissional, você está colocando a sua competência ali em jogo. Então, o que é que eu estou querendo dizer, afinal de contas? É fácil ou é difícil? O desafio é menor, porém a responsabilidade é grande. Então, você precisa sim estudar e se preparar. Eu vejo que muitas vezes as pessoas pensam assim, Mayara, eu vou trabalhar com MEI, eu não preciso estudar tanto, eu vou trabalhar com empresa do Simples, eu não preciso estudar tanto. Pessoal, o Simples de Simples não tem nada, vocês já estão cansados de ouvirem sobre isso, tá? Então, assim, é necessária muita preparação. Vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que entender das operações do cliente, vocês vão ter que entender de negócios. Professor, mas eu não sei de nada disso, então significa que eu não vou começar? Não, você começa e vai se aprimorando. O que você não pode é achar que, eu estou atendendo clientes menores, que têm um nível de exigência ali num primeiro momento menor, e por conta disso eu vou me acomodar para fazer só o básico, só gerar a guia, porque, Mayara, eu me preocupo muito, sabe? Eu me preocupo muito com o quê? Existe um movimento, né, muito forte de que eu vou atender pequenas empresas, vou trabalhar com volume, né, porque é só geração de guia. E a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que existe uma análise de negócios que é interessante que seja feita. Até porque amanhã essa empresa ela vai passar por fiscalização, ela vai passar por um crivo da autoridade tributante, que vai analisar ali se aqueles tributos foram apurados de forma correta, se as obrigações acessórias foram devidamente cumpridas. E quando eu falo daquela certa hipocrisia ou inocência, é exatamente nessa linha de que a pessoa diz assim, o fiscal é isso, o fiscal é aquilo. E quando você vai para um aspecto de sobrevivência dos negócios, você vê que muitas empresas quebram, principalmente quando estão começando, porque descumpriram obrigações tributárias e foram ali, por exemplo, parados por uma fiscalização volante, sem o documento fiscal exigido, e aí são autuados, tem mercadorias apreendidas, tem uma fiscalização ali em loco e detecta que um tributo foi pago indevidamente, ou então cai numa malha fiscal e acaba tendo que pagar um tributo que não estava preparado para pagar. Então, essa gestão tributária, independente do teu porte, independente do teu tamanho, independente do teu regime tributário, ela se faz necessária. E se você começa entendendo bem o microempreendedor individual, e aí a Mayara tem várias aulas, vários conteúdos que podem te auxiliar a de fato entender e dominar como é que funciona todos os cálculos dos tributos, todas as obrigações, você consegue ir evoluindo. Você consegue ir amanhã atendendo empresas do Simples, você depois começa a ir progredindo no nível de complexidade. Lembrando, tá? Lembrando que o regime tributário e a sistemática que você vai fazer a apuração dos tributos da empresa não é aquele que precisa ser bom para você, mas sim para a empresa, tá? Para a empresa. Porém, quando a gente fala assim de você optar, você pode escolher para quais clientes você vai trabalhar no primeiro momento. Se você vê ali um nível de complexidade muito alta, que vai exigir ali que aquela empresa tenha um cuidado maior, mais sistema, mais controle interno, mais pessoal, você faz uma parceria. Mayara, eu faço muitas parcerias de negócio aqui, eu não perco é o negócio. Se chega aqui uma empresa num segmento que eu não sei trabalhar, eu procuro um contador parceiro aqui que entenda, divido com ele um honorário, a gente faz juntos e presta o serviço, ponto. Você precisa saber ir direcionando. Eu acredito que seja bem essa linha do que você tem orientado quem está começando, não é isso?
Isso mesmo, isso mesmo. A gente tem que às vezes ter um pouco de coragem, né, para enfrentar essas primeiras empresas. Quando chega ali os primeiros clientes, a gente fica com esse receio, mas aos pouquinhos a gente vai se dedicando, vai aprendendo, vai fazendo às vezes parcerias, se tem alguma particularidade, né, que você nunca viu e ainda está inseguro para atender, ou chegou uma empresa de lucro real, por exemplo, né, e você não tem conhecimento, você pode sim buscar soluções para isso, né? Ou você pode buscar um curso que vai te ajudar, que vai te ensinar, ou você buscar uma parceria, mas você tem que ter essa base, tá? Tem que ter essa base, porque senão a gente acaba ficando refém, né? Refém aí da falta de conhecimento. E aí vai perder oportunidades por causa disso. Então, retomando aqui, né, os cuidados que a gente tem que ter nas empresas do Simples Nacional, o fator R é um problema que eu vejo muito acontecer, muito, infelizmente, né? Ele mudou, né, nos últimos anos, e aí o pessoal muitas vezes não pegou essa mudança, né, começou na área depois, e acaba que não conhece, né, as particularidades do fator R. Então, inicia a empresa e às vezes inicia já tributando no anexo 3, e não sabia que tinha que calcular o fator R. Então, esse é um erro muito grave e comum, infelizmente, né? Das empresas que acabam fazendo direto pelo anexo 3, nem olha fator R, nem olha folha de pagamento, e aí depois, como é que fica? Fica ruim para o cliente e para ti também, né? Porque você vai ter que dar um jeito de corrigir. Tá? Então, infelizmente, já vi alguns casos disso acontecer, e aí tem que ser corrigido, né, gente? Porque se a empresa tá lá na listagem, na nossa lei lá do Simples Nacional, se ela tá falando que essa atividade é sujeita ao fator R, não tem como fugir. Ou a gente enquadra na folha, ou a gente vai tributar no anexo 5. O anexo 3, ele é mais vantajoso, né? Começa ali com 6%. Então, na maioria das vezes, vai valer a pena você até aumentar um pouquinho o prolabore dessa empresa, né? Você, né, orientar esse cliente para ele fazer as contratações de forma legal, né? Que às vezes a gente sabe que também acontece aquelas contratações por fora, que a gente já orienta. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento desse cliente. E quando é fator R, atenção dobrada, porque tem que estar cuidando ali a folha, né? O fator R a gente calcula pela folha de salário dos últimos 12 meses, dividido pela receita bruta dos 12 meses. Então, não é só a folha desse mês. Os teus últimos 12 meses vão interferir. Então, você tem que estar fazendo um acompanhamento mensal. E aí, se você não fez os últimos 12 meses, você vai ter que refazer, né? Você vai ter que ou recalcular, ou então colocar, retificar e fazer um prolabore maior, que também não seria o 100% correto, né? Você teria que pagar ali pelo anexo 5, mas você vai ter que corrigir. Então, desde a abertura da empresa, gente, eu já recomendo, né? Quando a gente tem uma empresa do fator R, a Cláudia ali perguntou, né? Uma dica para a empresa de fator R que está no início. Já começa a fazer prolabore desde o primeiro mês, tá? Por mais que a empresa nem tenha faturado ainda, nem começou ainda a vender, mas já começa a colocar um prolabore. Conversa com o sócio dessa empresa para entender qual que é a expectativa dele, quanto que ele imagina que ele vai faturar, quanto que, né, quanto que ele tem, assim, uma expectativa. Tem como prever 100%? Não, mas pelo menos uma ideia. Se for um profissional autônomo, a gente sabe que existe uma limitação também para um profissional autônomo, né? Não tem como ele fazer mais que 15, 20, 30 mil às vezes sozinho, né? Ele tem uma limitação de tempo, ele tem uma limitação de clientes que ele consegue atender. Então, a gente vai fazer essa conversa com ele e a gente vai cuidar essa questão aqui do Prolabore desde o primeiro mês, tá, gente? Desde o primeiro mês de existência da empresa. Você já coloca um Prolabore e já vai conversando constantemente com esse cliente para entender, tá? O Prolabore a gente tem que estar sempre pensando para frente, né? A gente tem que estar sempre pensando no mês seguinte. Então, é bem importante ter esse cuidado. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.